Glória a Deus. Bom dia, gente. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém? Quero dizer que estou aqui junto com vocês, assim, muito feliz, e a gente vê esse primeiro louvor, ele não é novo, tá, gente? Ele é antigão. Até o Diácono Aristides, lá na Rua 5, cantava esse louvor aí, o primeiro louvor das armas espirituais. Mas não tem como não falar dele, porque ele fala assim: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir ou para destruir as fortalezas. O que você entende disso, gente? Que fortalezas serão essas? Aonde é que se instalam essas fortalezas? Não posso passar sem falar desse louvor. Eu amo falar de batalha espiritual, mas assim, tem até a ver com o que a gente vai falar. As fortalezas estão dentro da nossa mente. Aonde estão essas fortalezas? O apóstolo Paulo já nos falava que está aqui. Então a palavra de Deus, as armas de Deus e a nossa arma de ataque é o quê? É a palavra de Deus. Nesse mesmo texto que ela leu no início, Efésios 6 diz: e é essa palavra que destrói as fortalezas que se instalam desde pequenos em nossa mente. Amém? Então sempre dê valor a essa espada. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã. Oh, maravilhoso Deus, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui, mais uma manhã que a sua misericórdia se renovou, e mais um momento em que sentimos aqui a tua presença, nesses louvores maravilhosos, que também podemos aqui contribuir para o teu reino, meu Pai. E esse momento aqui, Senhor, que a tua graça seja sobre a minha vida e que eu seja um canal livre para que o Senhor fale aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra venha demolir as fortalezas que se instalam na minha mente e na dos meus irmãos e daqueles que ouvirão esta palavra, em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja cativa aqui nesta manhã, em obediência a ouvir a tua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a tua palavra. Em nome de Jesus, pela misericórdia, colocamos no teu altar nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, o tema da mensagem, Duda vai colocar aí pra gente. Vigie as intenções de seu coração. Aí fala pro seu irmão aí: vigia a intenção do teu coração. Vigia, porque isso é muito importante. Então tem a ver com tudo aquilo que Deus ministrou aqui nesta manhã. Porque a gente vai falar: vigia as intenções do seu coração. Então várias vezes quando você lê a palavra de Deus, você ouve a intenção do coração, aquilo que foi falado no coração. Várias vezes a Bíblia fala das intenções do coração. E será que quando a gente ouve falar sobre isso, a gente entende do que se está falando? Será que o véu foi tirado aí, é tirado toda vez que a gente vai ler a palavra? Deus, tira esse véu. Temos que pedir isso, Senhor, tira esse véu, para que a gente entenda mais a tua palavra. Tira a escama dos nossos olhos, da minha mente, enfim. Porque para a gente entender isso, o que significa então, gente, intenções do coração, tá? Aí eu coloquei ali, intenção, só para a gente entender a palavra. Intenção é motivo, propósito, vontade, direção. E o coração? O coração está ali, eu coloquei mente e intelecto, né, a princípio, tá? Pode tirar a Duda, por favor. Então, assim, o que acontece? Só que aí, quando a gente vai pesquisar a palavra coração, gente, aí a gente fala de geografia um pouco. O povo do Oriente vê o coração como mente, intelecto, tá? Pensamentos. O povo do Ocidente vê o coração como sentimento, né? Aquela coisa que a gente tem aqui, brasileiro, é muito caloroso, aquela coisa assim, mais ou menos. Só que o contexto em que a Bíblia foi escrita foi aonde? Israel está onde? No Oriente, né? Então Deus inspirou os seus homens lá no Oriente, né?
e trouxe essa palavra para nós. Então, todas as vezes que você vê escrito coração, está falando da sua mente. Está falando da sua mente. Por quê, Sandra? Vamos pensar, até a ciência. Você pergunta assim lá no Google, qual o principal órgão do corpo humano? Vai aparecer o quê? Não. Cérebro. Cérebro. Não vai aparecer coração, vai aparecer o cérebro. A parte, o órgão mais importante do nosso corpo é o cérebro. Olha que interessante. É tanto que, muitas vezes, tudo isso aqui está funcionante e o médico dá a morte encefálica quando para de funcionar. Porque ele conta que dali a alguns minutos ou horas vai parar de funcionar tudo. Hã? Exatamente. Acontece isso. É isso aí. Então a gente tem que entender, olha a importância que tem a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso cérebro. Olha qual a importância. Qual é a arma que cobre a nossa mente? Capacete da salvação. Não é verdade? Então, glória a Deus. Mas vamos voltar para cá. Então, o cérebro, ele é responsável por todos os comportamentos do indivíduo. Isso que é interessante. Todos os nossos comportamentos passam por aqui. Ninguém faz nada sem pensar. Ninguém faz nada sem raciocinar. A não ser que esteja com algum problema, tá, gente? Então, podemos dizer que quando falo das intenções do coração, eu estou falando do propósito de minhas ações. E por que estou fazendo isso ou aquilo? É a pergunta que às vezes a gente faz. Ou pode, né? Ou até mesmo o não fazer, às vezes tem ali uma intenção. Não vou fazer por isso e por isso. Até o deixar de fazer tem uma intenção. É só para a gente entender, gente, que não basta, então, só fazer. Né? Faça com propósito e que seja um propósito bom. Amém? Tá? Então vamos observar juntos um texto aí, vamos lá. O texto que a gente vai ler está em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu costumo dizer que é o texto áureo do amor. É o texto áureo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. E aí, só para a gente situar aqui esse capítulo, ele está entre o 12, que fala sobre dons espirituais, e depois vem o 14, que também fala de dons espirituais, o dom da profecia e tal. Então, quando o apóstolo Paulo falava, ele colocou no meio aí, e algumas bíblias falam assim, o amor é o dom supremo, né? Podemos ler? Aqui tem um preâmbulo, tá? Que diz assim, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Algumas bíblias têm isso, né? Antes de ler o versículo 1. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí a gente começa a ler. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Olha, isso nem é uma coisa simples, hein? Presta atenção. E é isso, até aqui, né? Isso de nada me adiantará. Já ia continuar, mas é até aqui. Porque depois ele vai descrever o amor. Então vamos prestar atenção aqui, gente. Olha que texto interessante que Deus fala aos nossos corações através do apóstolo Paulo. Então quer dizer, Sandra, sim, olha só, que eu posso falar em todas as línguas da terra e dos céus. Todas. Se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Eu não trouxe o sino que eu gosto de mostrar, mas eu não trouxe. Mas vocês já ouviram o sino tocando? Tim, tim. Aquilo toca algumas vezes. Mas se tocar o dia todo, tu aguenta? Principalmente quem mora próximo, né? Não. Porque aquele barulho, depois ele faz aquele barulho e para. Então assim Paulo falou dos dons. Aqui no caso do falar em línguas.
Se não tiver o amor, se não for pelo caminho do amor, ele é só mais um barulho. É só isso. Não é nada, é superior à palavra, não. Paulo estava aqui ensinando o pessoal de Coríntios. Mas vamos lá. Conhecer tudo o que é possível, eu sou o mestre da ciência, eu ser a pessoa que tem o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, já viu? Tudo, aqueles, né? Posso fazer tudo isso, pela misericórdia de Deus. Mas se eu não tiver amor, a ponto, até a grande fé, ele fala aqui, ó. Se não tiver amor, de nada serve. Vamos pensando nisso. Então, será que não basta eu ter todos os dons espirituais? Eu tenho todos os dons espirituais e agora estou bem na fita, né? Não é só isso. Deus quer muito mais que isso. Conhecer tudo que é possível, profetizar e ter um conhecimento extraordinário. Mas se não tiver amor, não adianta. Não dá para fugir, tá, gente? E o verso 3, então, que fala de uma outra coisa. Posso doar, ser uma pessoa caridosa, que faz sempre, que dá, que se doa. Mas se isso não tiver aí no caminho do amor, isso não vale nada. Então, por isso que não adianta quando a gente vai pregar a salvação, a pessoa dizer assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu sempre dou para as pessoas. Qual é a intenção quando você faz isso? Até hoje aqui, agora, porque essa pregação não era para os incrédulos, era para os crentes. Estava falando de dons espirituais. Qual é a tua intenção quando você faz algo para a obra de Deus? Agora vamos importar aqui, porque depois a gente vai para casa. A gente tem que pensar nisso. Será que isso é importante? A gente pensou que não, mas é importante. Veja bem, não adianta só fazer. Por que eu faço isso? Para que eu faço isso? Então, o importante é vigiar bem qual é a intenção do nosso coração, gente. Então, a pergunta-chave para essa manhã é: por que eu estou fazendo isso? Qual é a intenção quando eu subo nesse altar e falo aqui para vocês? Qual é a real intenção? Isso eu me pergunto sempre. Quando eu vou dar aula, qual a minha real intenção? Quando eu vou dar aula, quando eu vou participar do grupo de vida, qual a minha real intenção, Sandra? Vamos conversar sobre isso. Eu falo no trabalho que eu tenho várias reuniões comigo, porque isso é importante. Eu sempre, né? A gente tem reunião com pessoas, mas temos que ter reunião conosco, para conversar, para dizer o seguinte: qual é a tua intenção, Sandra, quando tu vem à casa de Deus? Qual é a tua intenção? É mais um dia, mais um número? Qual é a tua intenção quando está falando agora? É parecer a melhor de todas? Se sente a superior? Não pode ser assim. Não pode e não deve, pela misericórdia, não pode ser assim. Mas isso não existe, né? Será? Por aí afora. Quantas coisas nós temos visto que a pessoa faz e ainda bota aqui, estou fazendo. Qual é a intenção, hein? Qual é a intenção? A gente tem que pensar nisso. Vamos ler lá um texto que fala de intenção também, de coração. Jeremias 17, 9 e 10, tá, gente? Depois vocês, se não anotem ou vejam na live de novo, que a gente vai pegando, ganhando tempo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Aí o Senhor responde: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha que poder. Então você está fazendo? Olha só, hein? Isso aqui que eu estou falando hoje, gente, não é para mim julgar ao irmão, porque nem tem como. O irmão só está fazendo. Eu não sei qual é a intenção dele. Nem precisa me interessar, porque ele tem que conversar com Deus. Qual é a minha intenção quando eu venho aqui ser recepcionista? Qual é a minha intenção quando eu toco um instrumento? Né? A gente tem que pensar. Sempre, em tudo. É porque a gente fala assim, sem nenhuma intenção. Para com isso. A partir de hoje, não pense que... Porque tudo que a gente faz tem uma intenção. Até quando não fazemos, também tem uma intenção. Tudo tem um porquê. E a gente precisa pensar, por que eu estou fazendo isso?
Uma vez, ano passado, a gente fez a festa da primavera lá, estávamos empolgados no grupo de vida e a intenção era chamar pessoas diferentes e tal. E aí aqui eu estava me empolgando junto com os irmãos e uma hora eu parei e falei: Sandra, qual é a finalidade disso? O que é que você quer com isso? Será que você quer aparecer? Vamos pensar nisso. O que é que você quer com isso? Senhor, a tua obra. Amor pelas almas, alguma coisa, algum movimento para que a gente se volte novamente de falar de ti. Tenho que conversar, eu tenho que provar, conversar com Deus. Que finalidade é essa? É botar a foto lá para todo mundo ver? Não. Porque se eu fizer isso, a Bíblia diz em vários textos que é aquilo que eu já ganhei. É aquilo ali, acabou. Lembra quando ele falou dos fariseus? Aqueles que oram pelas praças e tal. Senhor, eu não sou tão pecador quanto aquele e tal. Ele diz, já receberam o que tinha que receber. Mas se você faz com a real intenção, se você faz com a intenção boa, mediante a vontade de Deus, vai ter galardão. Vai ter galardão. Não estou falando aqui de salvação, estou falando de galardão. Mas amém, vamos avançar. Então Deus conhece todas as reais intenções do nosso coração, isso aí. Então, gente, temos na Bíblia muitos servos de Deus que não tiveram cuidado com as suas intenções. Ou então Deus revelou seus reais motivos. Porque Deus tem dessas, né? É a casa dele. A igreja é dele. Você e eu fazemos parte da sua noiva, né? Cada um tem a sua função. Inclusive aqui depois você volta em Coríntios que ele vai falar da função do corpo. O pé não pode dizer que é maior do que o braço, que é melhor, que não precisa dele. Todos precisamos uns dos outros. Por quê? Com certeza naquela igreja alguém estava se sentindo. Mas eu acho que aqui na nossa igreja não tem isso não, né? É só lá fora. Né? Amém. Então vamos lá, gente. Vejamos então, eu separei 3 personagens e o que suas intenções diante de suas ações nos revelam. Ou seja, eu separei 3 de tantos que tem, para que a gente pense nas intenções que apareceram naqueles personagens, tá bom? Vamos lá. O primeiro que eu separei, Saul, o primeiro rei de Israel. Melhor obedecer do que sacrificar. Aí a gente vai ler em 1 Samuel, capítulo 15. E alguns versículos aqui, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, só para a gente entender a história, tá, gente? Pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Amém? Aqui, só para a gente entender essa história. Essa história é o seguinte. Então Saul foi levantado rei, e Deus deu uma ordem a ele: vá, né? Lá, mate os amalequitas, que não sobre ninguém. E nada. E Saul fez o quê? Saul poupou o rei, ainda poupou, aquele achou, não é brincadeira, eu vou matar boi tão gordo, coisas tão boas para separar e sacrificar ao Senhor. Vamos guardar isso. E o povo também com certeza estava lá: vamos, Saul, como que eu vou matar? Isso aqui está tão maravilhoso, lindo, bonito, vamos levar para o Senhor, para sacrificar. Era uma boa intenção? Talvez. Porque eles queriam o quê? Sacrificar o Senhor, levar, porque eram assim naquela época. Vamos levar os melhores e vamos sacrificar o Senhor. Olha. Então nem sempre a boa intenção, ela é válida. Ela tem que estar atrelada, ela tem que estar junta, unida à vontade do Senhor, senão não vale. Olha o que acontece. Saul, a partir dali, começou a perder o seu reinado por desobediência. A intenção boa do coração dele não adiantou. Porque o Senhor tinha dado uma ordem: mate tudo e todos.
ele separou. Não, vamos levar. Não tem nada a ver isso, não, vamos levar. Aí o sacerdote, o profeta Samuel fala para ele: o que você fez? Ele: não, pelo contrário, eu obedeci o Senhor. Olha aqui, trouxe as maravilhas para a gente. Vamos lá junto, vamos fazer uma festa para o Senhor. Não adianta ter boa intenção se você está desobedecendo a Deus. Não adianta. Então, gente, converse com você mesma e veja qual é a real intenção quando você faz as coisas. Amém? Então, os erros de Saul: interesse, talvez, uma liderança frágil que você percebe na vida de Saul. As pessoas falavam a ele: vamos levar então. Será que foi a ganância, o erro dele? Qual foi a real intenção de Saul que o fez deixar de lado a vontade de Deus? Tem que pensar nisso, avaliar. Você vai lá, senta, vê o que o Senhor te revela. O que será, Senhor, que aconteceu aqui? Então tenhamos cuidado para não desobedecer a Deus, sendo coniventes com práticas que Ele abomina. Temos que ter cuidado. Essa é a aplicação prática desse primeiro dia do Saul aqui, do primeiro tópico, o primeiro personagem. Nem sempre a boa intenção, ela vale. Primeiro faça, obedeça. Por isso que Samuel mais à frente vai dizer: ô Saul, melhor não é obedecer do que o sacrificar? O sacrifício? Não é melhor obedecer do que fazer isso que você está fazendo? Preste bem atenção, né? Daí que sai aquela coisa que a gente fala: melhor obedecer do que sacrificar. É aqui dessa passagem. Vamos prestar atenção. Eita. Tenhamos cuidado para nos obedecer a Deus, né? Então, assim, mais uma vez eu falo: vigie as intenções do seu coração. E não tem que ninguém faça, não dá. Eu não posso vigiar a intenção do meu filho, nem ele pode vigiar a minha. Isso é uma coisa particular. Vigie a sua intenção. Tá? Segundo personagem que a gente vai falar aqui. Está em Isaías 14, 13 e 14, Lúcifer, o querubim caído. Né? E aqui, nesse texto, também podemos dizer que era o rei da Babilônia. E alguns estudiosos dizem que isso aqui, essa parte especifica de Lúcifer. Mas o que interessa aqui é a fala do personagem. Isaías 14, 13 e 14. Olha lá, olha o que ele pensava. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que audácia, não é não? Sendo o rei da Babilônia, ou sendo o Lúcifer, o que queremos falar aqui é: que audácia! Serei semelhante ao Altíssimo. E o que você vê aqui nessa fala? O que subiu a esse coração que disse isso? Orgulho, arrogância. Cuide para que esses sentimentos não dominem o seu coração. Que ir longe de mim, Sandra, que conversa. Que tudo que fizermos no reino de Deus, e veja que eu estou falando sempre aqui, para depois a gente sair para a nossa casa, mas assim, que tudo que fizermos no reino de Deus seja em amor ao Senhor e à sua obra e ao seu povo e à sua igreja. Que orgulho e arrogância passem longe dos nossos corações. Última bolacha do pacote. Não, você não é. Porque também o profeta Elias pensou que só sobrou ele, né? Tinha mais um monte que o Senhor tinha separado. A aplicação disso aqui que eu estou falando, desse personagem, desse movimento. Então preste atenção na intenção do seu coração. Sandra, por que você está subindo nesse altar? Suba com temor e tremor, quem sobe aqui. E tem uma pastora que eu amo, que ela fala uma coisa assim: enquanto você estiver aqui embaixo, olhando lá para cima e dizendo, prego melhor do que aquele ali, você não subirá aquele altar. E eu tomei aquilo para mim, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes a gente quer julgar e dizer, prego melhor do que aquele ali? Quem somos nós? Olha lá. Caiu, está caído até hoje. Quem desejou ser igual a Deus. Cuidado com as intenções do seu coração, das suas obras, das suas atitudes.
Em qualquer âmbito, mas hoje eu estou falando dentro da igreja. Porque lá fora está escrito culto doméstico, então para os de casa. Amém? Glória a Deus. E isso fala muito ao meu coração. Então a aplicação disso é só pensar. Será que eu me sinto a melhor ministra do louvor? Será que eu me sinto o melhor baterista? O melhor instrumentista? Será que eu me sinto o melhor da recepção? Ou eu me sinto o melhor do multimídia? Ou será que eu me sinto a melhor da oração? O meu plantão é o melhor. Oh, glória, venha para o meu plantão, hein? Será? Será que eu me sinto o melhor pastor? Que a gente tem 4 aqui, né? Será que eu me sinto o melhor diácono? A melhor diaconisa? Será que eu sou a melhor professora do CDBB? Sei lá, que hoje é outro ministério, até troquei agora. Será que eu sou a melhor líder do grupo de vida? Será que eu sou melhor por ser líder do que o meu liderado? Questionamentos que devemos fazer a todo momento em nossas vidas. Ah, Sandra, mas eu não tenho nenhum cargo aqui na igreja, estou livre disso. Só que não. Porque na sua casa, nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu trabalho, em qualquer lugar, tenha ou veja porque qual é a intenção do seu coração. Você é luz, você foi ganho para o reino. E se você não está trabalhando, trabalho é que não falta nessa casa. Venha, se disponha. Amém? Então, gente, vigie as intenções do seu coração. E isso é para todos nós. Eu posso te dizer uma coisa, quanto mais a gente tem para fazer, mais a gente fica, às vezes, vulnerável a esses sentimentos. Porque a gente é ser humano e é tão difícil. Não é fácil, não. Ontem o Aranha estava pregando lá no Luau e falou. Ele botou uma roda e disse, ficar aqui, permanecer aqui, às vezes não é fácil, né? Mas aqui tem alegria, gozo do Espírito Santo. Você permanecendo nesta casa, mesmo com toda e qualquer coisa que às vezes tem em nossas vidas de erro, de falhas. Se você permanecer aqui, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Você não vai encher a barriga aqui. A barriga física. Mas você tem justiça, alegria e gozo no Espírito Santo. Que lá fora não tem. Que olham para você e falam assim, você está passando isso tudo? Nem parece. Não tem que parecer. Eu tenho um Deus dentro de mim. Eu tenho um Deus dentro de mim. Amém? Glória a Deus. Então aprendamos aqui. Cuidado com o orgulho e a arrogância, que chega tão sorrateiramente. Às vezes até numa palavra que foi dita com uma boa intenção de lá, daqui a gente já pegou e fez outra coisa. Cuidado. Porque Jesus falava lá, né? E aí eu não trouxe mais versículos, senão a gente ia passar a manhã toda falando. Mas Jesus falou que o que contamina o homem não é que entra. E ele estava falando ali de comida. Mas é o que sai. E o que é que sai da nossa mente? Palavras. O que é que sai daqui? Isso contamina o homem, o coração do homem. Então tenha cuidado. 2 coisas. Com o que você vê, o que você ouve. 3 coisas, aliás. E com o que você fala. Tudo isso é o que contamina o homem. Ver, ouvir e falar. Porque quando você fala, ela vai e volta. Não é assim? É uma faca de 2 gumes também. Né? A palavra de Deus que é assim. Ai, glória a Deus. Terceiro personagem que a gente vai aprender mais alguma coisa aqui. Deus é bom. Ananias e Safira queriam ficar bem perante a comunidade. Eles queriam ficar bem na fita. Esse texto é bem maravilhoso. E bem de temor, né? Atos 5, 1 a 10. Vamos ler. A igreja primitiva estava lá. Antes de eu ler, vou falar. A igreja primitiva estava lá. E eles tinham, gente, acertado entre eles, vamos colocar assim, que tudo ali, o Espírito Santo movendo, tinha algumas pessoas que tinham necessidade e tudo. E ali entre eles resolveram que tudo seria de todos. Então quem tivesse alguma coisa, vendia e entregava tudo, para poder, não ter ninguém passando fome, ninguém passando necessidade. Era o Espírito Santo de Deus movendo, a graça do Senhor ali estava derramando. Então ali não tinha ninguém necessidade.
Então, quando alguém vendia, levava aos apóstolos o dinheiro todo, integral, porque queriam se desprender e ajudar a todos. O Espírito Santo estava movendo, tá? Esse é o contexto, tá bom? Esse é o contexto. Então, vamos ler lá, Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos aqueles que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-lhe ao lado do marido. Amém? Quando a gente lê esse texto, não sei, né? A gente sente um temor. Porque ali naquele movimento da igreja primitiva, o movimento de Deus era tão grande ali, que nada ficava obscurecido. E as reais intenções apareciam, né? Então, gente, eles poderiam, vamos entender que eles poderiam, como Pedro falou, poderiam ter dado só uma parte. Eles poderiam nem ter vendido. Mas eles quiseram ficar, porque todos faziam isso, vendiam e entregavam todos. Ele falou assim: como é que a gente vai vender? E vai entregar tudo? Vamos guardar um pouco. Mas a gente não pode falar, porque senão fica feio, né? Todo mundo vai lá e doa tudo, e aí de repente eu vou dar só uma parte. Impressionante, né? Como a gente se incomoda, é claro, com o outro, né? Mas acima de tudo, é aquilo que eu falei: boa intenção não salva ninguém. Você tem que obedecer. Chegasse lá e falasse, assumisse, Pedro, apóstolo Pedro: eu vendi, mas eu fiquei uma parte, porque eu queria comprar não sei o que, enfim. Falava a verdade, mas não, eles mentiram. A gente vendeu, está aqui. Estava guardado lá o resto, mas ele: foi tanto, foi isso aqui tudo que eu vendi. Esse foi o erro, entendeu? Não é o tanto do dinheiro, não é que eles queriam o dinheiro inteiro, não é isso. Era a intenção deles. Por que eles mentiram? Para que segurou o dinheiro? Falasse que só era uma parte? Não, mentiram. E aí por isso houve aquilo ali. Então, mais uma vez, a intenção do coração deles fez um movimento tão temeroso que eles morreram. E aí a Bíblia fala que sobreveio um temor muito grande sobre aquela igreja, e até hoje, né? Porque quando a gente ouve um texto desse, quem fica bem? Quem não fica assim? O Senhor é Deus. O que Ele tem que fazer, Ele faz, né? E a gente precisa ver isso. Então poderiam ter dado parte, todo mundo estava dando todo o dinheiro do que vendiam, e assim não havia necessidade entre eles, mas foi um acordo deles ali local, né? Digo local, agora voltando lá. A igreja se comprometeu a tudo que fizesse, dava. Então não tinha necessidade deles mentirem. Falava assim: não, eu dei, mas tem essa parte aqui que eu separei. Falasse a verdade. Certamente que acharam que era muito para doar, então reteram parte, sei lá, preferiram não contar. E aí tem várias nuances sobre isso que a gente pode analisar. Mas assim, que temor, né? Que temor havia naquela igreja. Eu peço ao Senhor que em nossas vidas, a cada dia, a gente possa entender o temor do Senhor e sentir e perceber e respeitar o quão grande é esse Deus,
Quão maravilhoso. Mas tão misericordioso que olhou para nós. Mas a gente precisa fazer a obra de Deus com clareza. Senhor, sinceramente, está subindo um negócio aqui no meu coração. Me perdoa, me ajuda. Eu quero combater isso aqui. Sabe? Seja real. Não é? Então, gente, aplicação. Ao doar na igreja ou para alguém, qual é a sua intenção? Isso é a gente pensar. Lembre-se da viúva lá. A gente pode falar de coisas boas. Lembra da viuvinha, né? Aquela que a Aline Barros canta também, né? Lá o pessoal dava, o que sobrava, dava lá na oferta. Ela deu aquilo tudo que ela tinha. E com alegria ela doou. Olha a intenção do coração como faz diferença. Não é você chegar aqui e dar 10 mil e achar assim, eu sou o que dá mais dízimo nessa igreja. Tá certo isso? E aí chega uma pessoa aqui e diz, ou a gente hoje não diz, a gente coloca lá dentro e diz, Senhor, fala para o Senhor, só tenho 10 reais, mas eu dei de todo o meu coração. Então, a intenção do coração, ela é medida pelo Senhor, ela é esperada por Deus. E ela pode ser transformada também. Então, lembre-se da viúva, isso, e mais uma vez eu falo, vigie as intenções do seu coração. Porque não é fácil não. Mas a gente precisa, a cada dia, dar ao Senhor o melhor. A cada dia que a gente vir fazer a obra de Deus, fazer com o coração. Porque o texto primeiro que a gente leu lá foi 1 Coríntios 13, que ele diz, e passo-vos a mostrar um caminho ainda sobremaneira, né? Sobre modo excelente. É um caminho. Então, tudo tem que trilhar por esse caminho, caminho do amor. E esse amor quem ensina é o Senhor. Tudo que você fizer, faça com amor. Você vem à casa de Deus, venha com amor. Venha com intenção. Até porque eu acredito que não exista nada sem intenção. Isso é desculpa. Eu fiz isso aqui sem intenção nenhuma. Acredite se quiser. Né? Até quando a gente, vamos falar de casal agora. Quando a gente faz alguma coisa pro marido, meu marido fala assim, o que você está querendo? Aí eu falo assim, nada, ué, receba. Eu falo para ele assim, receba e fique bem. Nada. É brincadeiras, né? Mas assim, tudo tem uma intenção. Mesmo que você não precise falar, mas aquilo tem que estar dentro de você. Quando você liga para alguém, é uma intenção de abençoar, de dar uma palavra. Até quando você abraça, é uma intenção de receber, de levar um amor, um carinho ao irmão ou ao seu familiar. Enfim, tudo tem uma intenção, tudo. E ainda mais aqui na obra de Deus, no reino de Deus. Tudo tem que ser com intenção. A minha intenção tem que ser o quê? Até quando você vier à igreja, pelo contrário, tenha intenções, boas intenções. A minha intenção, Senhor, hoje aqui é ouvir a Tua voz. A minha intenção hoje aqui é entregar um louvor que o Senhor receba. A minha intenção aqui hoje é trazer a oferta de coração. A minha intenção aqui hoje é ajudar, né, na obra de Deus com o melhor. É receber os irmãos com alegria, com um sorriso no rosto. É tocar esse instrumento como para o Senhor, porque é para o Senhor. Não é me sentir o baixista, o baterista. Não, a minha intenção aqui é que o Senhor quebre fortaleza na sua mente, como Ele tem quebrado na minha. Sabe? Porque muitas vezes a gente é enrijecido, a mente dura. Quando lá em Hebreus o escritor fala corações endurecidos, ele está falando de uma mente endurecida. Porque o coração é coração. Ele está falando de mentes endurecidas, que não conseguem enxergar o que tem além. Pede o Senhor para tirar as escamas dos seus olhos, para que você veja além. E não é à toa que Deus tem dons para isso também, né? Dom de discernimento de espírito, o dom de tantas outras coisas. Peça ao Senhor e diga, Senhor, ajuda-me nas minhas intenções, que eu faça as coisas para o Senhor e para as pessoas e para a igreja com amor. Mesmo cansado, muitas vezes esgotado. Quantas vezes a gente abre lá o grupo de vida e a gente está tão... Eu falei, Senhor, pela misericórdia, hoje eu não estou nem podendo, o trabalho foi tão estressante, mas eu vou pela misericórdia. Eu sempre falo, misericórdia, Senhor, que a tua obra precisa ser feita. Amém? Então se doe ao Senhor, mas se doe com amor, com alegria, com disposição,
com vitalidade, seja intencional. O que é isso? Vou acordar mais cedo, vou fazer minha comida, quem faz, quem não faz, quem só levanta, toma banho e vem também faça isso cedo. Chegue cedo na casa de Deus. Precisa de alguma coisa aí, irmão? Hã? Não é chegar assim não, ó, essa cadeira aqui, ó, tá suja pra caramba, quem é que limpa isso aqui? Ô irmã, você esqueceu de tirar, igual aqui, aconteceu hoje, sem querer, esqueceu de tirar um negócio aqui. Quem esqueceu de tirar isso aqui? Não, tirou aqui. Fernanda pegou, me deu, levei para a irmã. Amém, irmão, isso acontece. E estamos juntos, até porque eu sou dessa área também. E mesmo que não fosse, não me cai a mão, né? Não me cai a mão. Então tenha intenção, mas intenções boas. Sandra, como é que eu vou ter intenções boas? Como é que eu faço para as minhas intenções mudarem? Olha só, a intenção é tão grande, que eu nem trouxe esse texto também, que ele é meio, né? Mas vamos só lembrar de Jesus quando falou assim, lá em Mateus 5. Vocês viram que falaram do adultério? Não adulterarás? Pois eu vos digo que se você olhar para uma mulher somente com uma intenção impura, você já pecou, você já adulterou. Olha, quanto a intenção tem poder. É mais sério do que a gente pensa. Então as intenções precisam passar por uma peneira, por um filtro. Hebreus 4, versículo 12 é o filtro. O que devo fazer, Sandra, para minhas intenções serem baseadas no amor de Deus? Hebreus 4:12. É aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Onde é que eu tenho que manobrar, onde é que eu tenho que submeter as minhas intenções? Na palavra de Deus. Meu Deus, não tem para onde fugir. Eu tenho que estudar, ler. Não tem para onde fugir. O evangelho é simples, como se tem falado nesse altar. Agora vá lá atrás, desde o início do mês, o que o Senhor tem falado ao nosso coração esse ano? Vai lá. Vê a pregação do diácono Alain. Estou lembrando de 3, tá, gente? Mas todas são bênção, glória a Deus. Vê a pregação do pastor Edenilson, do fogo no altar. Vê a pregação do líder Aranha sobre a palavra de Deus permanecer. O que é que Deus está falando para a sua igreja? Ele continua falando. Não tem para onde fugir, igreja. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é mais profunda. É ela que tem esse poder de mostrar quando eu estou lendo aqui. Senhor, a tua palavra está dizendo aqui que eu tenho que fazer tudo com amor. Fechei. O negócio está difícil. Esse é o poder que a palavra tem de julgar a tua intenção. Quando você ler aqui, que você sentir aquele temor, peça a Deus, Senhor, me ajuda. Porque a tua palavra está dizendo, agora se eu viver no mundo da carochinha e achar que Deus só vem o louvor, aleluia, glória a Deus, e ouço aqui a palavra, eu volto para casa, ouço 1000 pregações no Instagram e tudo, mas não sento para estudar, para examinar. A Bíblia ainda fala examinar. Eu lembro de lupa, você ficar em cima assim, examinar, detetive, pedindo graça, misericórdia, me revela. Não estou entendendo, Senhor, volto de novo. Eu não estou entendendo, Senhor, volto de novo. Senhor, me ajuda aqui. O que o Senhor queria dizer aqui? Está dizendo que a palavra de Deus, ela divide e conhece ali as intenções do coração. Olha, que poder tem essa palavra. Deus continua falando desse altar. Este ano foi o que Deus falou várias vezes. Estude a palavra, examine a palavra, abra a boca, abra os olhos, abra o coração, receba a palavra. Não adianta só. Meu Deus, tem misericórdia. A gente quer viver, gente, sabe de quê? Pode procurar. Onde tem revelação. Porque é mais fácil, não precisa nem abrir a Bíblia. Eis que te digo. Quantas vezes Deus fala ali ou quantas vezes não? Aí eu falo como uma apóstola que eu amo, mas assim,
Aqui é o modo primário. É a base de toda a revelação de Deus para você e para mim. É aqui. Eu preciso sentar e ler e estudar. É aqui que eu vou ser fortalecida. Porque quantas vezes foi... Não é à toa que ali em Efésios 6 diz que a espada do Espírito, ela é de ataque. O escudo é da fé, de defesa, mas o ataque é da palavra. Como é que Jesus venceu a tentação do inimigo? Está escrito, está escrito, está escrito. Aí ele falava isso, está escrito. Não falou mais nada, só falou está escrito. Ele calou-se e foi embora. Mas se fala isso. Embora. Quando eu era adolescente, né? Eu não entendia muito. Meu maior medo era que ali alguém revelasse os meus erros. Olha, quantas vezes o inimigo tem isso na tua mente. Isso é uma muralha, isso é uma fortaleza, tá? Que existe em muitos corações. Quantas vezes eu ia, quando tinha aquele movimento, ai meu Deus, vai revelar meu pecado. Ó aqui. Depois que eu aprendi, e estou aprendendo ainda, isso é o mínimo. Eu preciso aprender muito mais. Eu falo para o Senhor, eu preciso muito mais, para não falar besteira. E para não fazer o que não deve, cada dia. E para pensar certo, para ter as boas intenções, está aqui. A gente precisa se esforçar. Não é assim o versículo que o pastor traz, né? Que está lá em Mateus. O reino de Deus é tomado por esforço. Mas eu não quero me esforçar. Ler não dá. Eu quero só ouvir a revelação. Pergunta lá. As maiores filas estão atrás da irmã do raio-x. Eu chamava assim. Você pode ver. Os cultos mais cheios, não tem revelação. Não estou falando que não tem que ter a revelação. Isso são dons espirituais e esse Coríntios fala muito sobre isso. Mas a gente precisa procurar aqui. É aqui que Deus vai forjar o seu coração. É aqui que Deus vai te fazer um soldado pronto para a batalha. E que o inimigo vai dizer assim, e você errou aqui. E aí eu vou falar assim, eu errei mesmo. Mas eu já confessei ao Senhor e Ele me perdoou naquela cruz do Calvário. Para trás de mim, Satanás. É assim. E quando eu falo isso, eu não estou me sentindo. Eu conheço um pouco disso aqui, que está aqui. E se o inimigo vier assim, para trás de mim, Satanás, porque quem me redime foi aquela cruz que o Senhor pagou por mim. É Ele. A honra e a glória é dEle. Por isso que a gente canta aquele louvor assim, foi comido de bicho, né? O pessoal não gosta? Aí eu fui lá pesquisar, eu ia trazer, mas eu falei, é muita coisa. Herodes. Pessoal, nossa, ele fala como um Deus. Ele se sentiu. Na outra hora caiu uma praga sobre ele e ele foi comido de bicho. Uma doença que tinha. Hoje a gente chama de outras coisas. Por quê? Ele tomou a glória que não era para ele. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com o que você sente. Quando você subir aqui, principalmente quem sobe. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. A quem muito é dado, muito é cobrado. Cuidado quando você toca nas coisas da obra de Deus. Cuidado quando você toca nas coisas de Deus. Cuidado quando você toca nas coisas que fazem parte da obra de Deus. Mas isso não é figurado, mas assim, cuidado. E quando você toca no irmão, no próximo, cuidado, porque ele é obra, ele é filho de Deus. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as intenções do seu coração. Amém? Estou falando muito. Vamos concluindo. Então, tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. Né? Tem tantos versículos que vão falando de tantas outras coisas, mas se deixar a gente está em trilhões de versículos. Conclusão, gente. Pode botar a conclusão, Duda, por favor. Aplicação pessoal, né, pastor? Aplicação pessoal para as nossas vidas. Vigie seus pensamentos, sentimentos, suas intenções diante de suas atitudes. Submeta-se a Deus orando e examinando a palavra. Deixe que ela te limpe e deixa que ela vai te limpar e preparar para a obra do reino na casa de Deus. Amém? Mas na sua casa também, no seu dia a dia, no seu trabalho. Verifique as suas intenções, as reais intenções do seu coração. Porque Deus é mais. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos cantar um louvor, vamos concluir.
Vamos levantar? E aí fale para o seu irmão assim: vigie as intenções do seu coração. Vigie. Vigie as intenções do teu coração. Viu, irmão? Quase que eu ia cantando de novo aquele louvor aqui, mas aí eu não vou fazer isso com o Deinha, não. Aquele primeiro, vamos lutar. Eu não vou fazer isso com você, não. Vamos cantar o mais tranquilo.